Olá, prontos para mais uma análise aprofundada aqui das fontes? Hoje o tema é quente, transição energética na América do Sul. A gente tem aqui um material bem completo, sabe? Fala de políticas, projetos grandes e, claro, os desafios, né? Em vários países. A ideia é entender o que é mais importante mesmo, sobre como as coisas estão agora e o futuro das renováveis por aqui. Ok, então vamos investigar isso melhor. O que chama atenção logo de cara é um contraste, né? Muito potencial para energia limpa, mas ao mesmo tempo muitos obstáculos pela frente. As fontes focam bastante Brasil, Chile, Peru, Colômbia, Argentina. Vamos começar pelo Brasil, que já está na liderança regional, certo? As fontes falam em quase 50% de renováveis na energia primária. Isso é bem alto comparado ao resto do mundo. Exatamente, quase 50%, enquanto a média mundial fica ali perto de 13%. É uma diferença enorme. E não é algo parado no tempo. O Brasil tem mexido bastante no marco regulatório, sabe? Tem leis novas, tipo a 14.300 de 2022, a 14.120 de 21, tudo para tentar destravar mais investimento, principalmente eólico e solar. E tem também o Renovabil, com os CBIOs, né? Os créditos de descarbonização e até a permissão para dolarizar os PPAs, os contratos de energia. Isso ajuda a atrair o capital lá de fora. Sim, e a gente vê projetos bem concretos, né? De grande escala mesmo, como aquele complexo renovável da Neoenergia lá na Paraíba. Um investimento de bilhões. E é híbrido, né? Eólico e solar junto. Mostra bem a dimensão do que está rolando. Mas e o Chile? Como é que fica a ambição deles nessa comparação? As fontes falam muito do hidrogênio verde por lá. O Chile é fascinante nisso. A meta deles é muito agressiva. Fontes da IRENA falam em 70% de renováveis na matriz elétrica já em 2025. O foco é muito em solar e eólica, lá no Atacama, claro. E eles estão sim na ponta com o hidrogênio verde, o H2 verde. Criaram até incentivos fiscais específicos para isso e tem o projeto H2 Magalhães, um projeto de 16 bilhões de dólares, com a Total Energias e outras. É um exemplo forte, mas assim, as fontes também mostram o outro lado, né? Tirar esses mega projetos do papel, enfrenta desafios bem sérios. Licenciamento, construir a infraestrutura toda, não é simples. Entendi. Então, tem ambição, tem os projetos, mas a execução tem seus problemas. E por falar em desafios, o Peru parece que, num caso bem claro disso, né? As fontes descrevem um gargalo bem crítico na transmissão de energia. Sim, esse é um ponto nevrálgico lá. A rede deles aguenta uns 8 gigawatts de capacidade, só que já tem quase 14 gigawatts de projetos renováveis contratados ou em desenvolvimento. Ou seja, literalmente falta linha para escoar essa energia toda. É um gargalo físico mesmo. E some a isso uma dependência grande de tecnologia importada. 80% dos painéis solares vêm de fora. E a famosa burocracia, né? Que atrasa licenciamento ambiental, tem aquelas consultas prévias super complexas. É a clássica emperra patenada atrapalhando a transição. Nossa, e imagino que essa dificuldade não seja só do Peru, né? A Argentina também. As fontes mencionam os problemas econômicos lá, dificultando as metas do programa Renovar. Olhando assim para a região como um todo, quais são os desafios que mais aparecem nas fontes? Aqueles que se repetem. A gente vê um padrão, sim. Primeiro, a infraestrutura que não acompanha, tanto de transmissão, como a gente falou, quanto de, e isso é crucial, armazenamento de energia. Segundo, falta dinheiro. O financiamento não chega no volume necessário. A CEPAL estima que precisa de uns 20 bilhões de dólares por ano para a região e o que tem hoje cobre só uns 60% disso. Falta 40%. Terceiro, a lentidão da burocracia, dos licenciamentos. Isso pega Peru, pega Chile, pega Colômbia. A Colômbia até lançou um pacote com quase 20 medidas para tentar acelerar isso. E por último, mas não menos importante, os riscos políticos e regulatórios. Instabilidade, sabe? Mudança de regra no meio do jogo. Isso assusta o investidor de longo prazo. Faz todo sentido. É um cenário complexo. Mas com tantos desafios assim, como é que as fontes veem o futuro? Que caminhos, que soluções aparecem como promissoras?
Olha, apesar dos problemas, o olhar é para frente, sim. As metas continuam lá. O Peru querendo 20% de eólica e solar até 2030, a Colômbia com aquele plano 6 gigawatts plus, o Brasil também com ambições crescendo no hidrogênio verde e projetos continuam saindo do papel, como aquela usina solar Huayla no Peru da China Power. Mostra que o investimento não parou. E as recomendações das fontes, elas meio que convergem, sabe? Primeiro, urgência em criar políticas para armazenamento de energia. Talvez como o Chile está fazendo, combinando solar com baterias. Depois, incentivar a produção local, para diminuir a dependência de importação, tipo nos painéis solares. O Brasil já faz um pouco disso. Agilizar licenciamentos, né? Como a Colômbia está tentando. Isso. Muito importante, mais cooperação regional, projetos de transmissão que cruzem fronteiras, sabe? Tem ideias entre Peru, Chile, Bolívia. E, claro, modelos de financiamento mais criativos, incentivos fiscais, como o Chile fez para o H2 verde, ou a dolarização dos PPAs no Brasil. E um quadro legal, claro, estável para as novas tecnologias. Ok, então para a gente amarrar aqui, a América do Sul está sim avançando na transição energética. Tem líderes claros como o Brasil e Chile mostrando ambição, com projetos enormes como Neoenergia, H2 Magajanes, mas, né, o progresso não é igual para todo mundo. E tem barreiras bem significativas ainda. Infraestrutura, grana, burocracia, como a gente vê bem no Peru e na Argentina. São desafios bem presentes. Exato. E acho que o pensamento final que fica, assim, lendo essas fontes, é uma pergunta-chave para a próxima década, talvez. Será que a cooperação regional, que é tão necessária, e a capacidade de cada país de realmente implementar as políticas, será que isso vai conseguir superar essa fragmentação, esses desafios internos? Se a resposta for sim, aí a América do Sul tem uma chance real de se consolidar como uma potência global em energia limpa. Se não, aí o caminho fica mais difícil.